boa noite, povo querido. Nosso compromisso está entrando no ar aqui agora e eu fico muito feliz em mais uma vez poder contar com a sua audiência, a sua atenção multiplataforma, enviar no grupo dos amigos, do colégio, do trabalho, da faculdade, ainda também, até naquela amiga que faz muito tempo que você não fala, aquela pessoa que está te devendo, por exemplo, levou da sua casa emprestado o liquidificador e ainda não trouxe. Você manda mensagem para ela do nosso vídeo aí, vai despertar, ela vai dizer, ô mulher, obrigado pelo vídeo, pela transmissão do ao vivo, aí você diz, então lembrei de você, lembra de mim também. Muito bom, o certo é que para toda noite a gente tem um compromisso especial de trazer sempre os melhores convidados. Hoje, terça-feira, eu estou recebendo uma querida que veio com uma atenção muito grande. Esse programa eu poderia dizer que seria reservado para as mulheres, mas não, de jeito nenhum. Chama a atenção e faz com que você, homem, não é? Marido ou futuro marido, você noivo, namorado, você que tem então interesse de cultivar então nessa pessoa que será o amor da sua vida, a saúde. E é a saúde que nós vamos colocar em evidência no programa de hoje. Você talvez já tenha o costume de ouvir a expressão da área da saúde, da fisioterapia. Talvez sim. Ou nunca tenha escutado falar de fisioterapia pélvica. Eu fui um dos curiosos que fui buscar sobre esse tema e tenho hoje para receber com muita satisfação e com muita alegria. E eu queria uma salva de palmas da minha equipe aqui, a doutora Rebeca, que vem aí com tudo, não é? Trazendo, Rebeca Feitosa é o nome dela, ela se colocou à disposição de ajudar, de facilitar, de quebrar as objeções e trazer aqui um conhecimento especial sobre a saúde da mulher. Eu recebo com uma boa noite, dizendo seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. É uma honra para mim. Muito obrigada, Renatinho, pelo convite. Eu espero acrescentar muito na sua vida e na vida de quem está assistindo aí. Realmente compartilha. Vai ser um bate-papo bem legal, cheio de curiosidades aqui, de despertares, de coisas que talvez você não conhecia, você nunca tinha ouvido falar. E eu espero que seja algo bem edificante para a sua vida. Muito bom. Olha, ela tem essa prática de entregar com facilidade, sorriso na voz. Ela é esposa de um amigo, um grande publicitário aqui do Ceará, uma referência. Verdade. É um legendário amigo meu. Eu sei que ele subiu a montanha. Agliberto, um grande abraço para você. Está com a equipe aqui também. E veio representar aqui essa área da saúde que fala sobre bem-estar, da saúde íntima, incontinência, disfunções, gestação, pós-parto e muito mais. Então vamos fazer o seguinte. Muito mais. Do início todo mundo começa. Eu já sou aquele que não obedeço muito o protocolo e nem o roteiro, quando nós nem temos aqui. Mas eu queria aproveitar esse tempo para tirar tudo olhando nos seus olhos e entregando para a nossa audiência agora. Talvez essas mulheres que estão dizendo uma para outra, quem agora está acompanhando, mulher, vê aí, a doutora vai falar sobre fisioterapia pélvica. Antes de saber de onde você surge para Fortaleza, eu queria que você me trouxesse uma definição sobre fisioterapia. E depois nós passamos para fisioterapia pélvica, por favor. Pronto, a fisioterapia, né, ela é uma profissão no qual ela trata com o movimento, okay, né? O nome é justamente isso, é tratar com o movimento. E aí a gente tem diversas áreas, né? Tem a área muito conhecida do trauma, da traumaortopedia, da respiratória, da área da UTI, hospitalar, né? E hoje também da dermato, okay, né? Das mulheres aí maravilhosas. E também tem a área pélvica, né? Que é uma área não tão conhecida, talvez, mas que hoje em dia já está sendo, muitos tabus estão sendo quebrados com relação a isso. E é uma área que está em expansão e que as mulheres estão aí, não só as mulheres, né? Porque é uma área que não trata somente mulheres, mas homens e crianças também. E tá aí para conhecimento de todos. É uma área que eu sou suspeita porque eu sou apaixonada. Muito bom. Fala com paixão aqui, com muito amor dessa área. E nós vamos tirar tudo nesse episódio de hoje, ao vivo, trazendo você para mais perto, dizendo que você pode compartilhar a nossa mensagem agora. Eu tenho certeza que esse programa, logo depois, vai ter um episódio aqui de reprise que acontece aos domingos. Talvez você está assistindo, por exemplo, hoje, agora, no domingo já. Vamos lá. Então, nós já estamos nessa reprise com essa pessoa que vai assistir. Porque eu já gostei muito do tema e sei que faz muito sentido. Vamos então agora. Você é de Fortaleza, querida? Sim, Fortaleza. Nasceu aonde aqui em Fortaleza?
Eu nasci na Vila Manuel Sádio. Ah, coisa boa! Mas depois mudei ali um pouquinho depois para Maraponga. Viver a minha vida Legal. toda na Maraponga. Muito bom. Até me casar e hoje em dia nós moramos no Passaré. Agora Passaré entendi. City. Por que é que meu amigo Heriberto gosta daquela área da Maraponga? Não da é, a gente vila, tentou sair, Passaré? mas aí... Garotão, não brinca não. É. Doutora, eu vou fazer uma pergunta que talvez não esteja preparada assim, dentro do nosso roteiro sim. aqui. É o seguinte, todas as mulheres, uma hora dessas, vão sentir alguma incomodação para que a fisioterapia pélvica seja a solução para ela? Alguém vai sentir essa dor? Olha, a fisioterapia, a fisioterapia pélvica, né? Ela é uma área que ela abrange, assim, por exemplo, para mulheres com incontinência urinária. É de grande abrangência, porque... em média, 49% das mulheres possuem incontinência urinária. Elas têm alguma perca de xixi, né? Ou quando já dá vontade de fazer xixi, ela já está na urgência, ela já tem que ir correndo para o banheiro, porque senão perde urina. Ou então, quando está fazendo algum esforço, sempre tem uma perquinha de xixi. Então, como é uma incidência grande, sempre pode ter que as mulheres vão procurar algum tipo de tratamento. Tá. Ou na questão de disfunções sexuais, ou na relação sexual, ou então, hoje em dia, muitas mulheres estão se descobrindo com endometriose, né? Antigamente, as mulheres só sentiam muitas cólicas, não sabiam que tinha. Hoje em dia, já está se sabendo que realmente é endometriose. E a fisioterapia pélvica, ela também age na endometriose, né? E muito também na bom. questão do homem, nas disfunções sexuais do homem, das disfunções urinárias das crianças, né? Geralmente uma criança muito que já passou ali da primeira infância, já é grande, continua fazendo xixi na cama. A fisioterapia pélvica trata também. Olha aí, gente. Então, legal, né? É uma temática pouco discutida. Isso. Porque na maioria dos casos, alguém talvez, por falta de capacidade, ou então de inteligência, ou conhecimento da matéria, fica assim dizendo, não, é normal, daqui a pouco vai passar essa fase. Isso. O menino está crescendo e vai já deixar de fazer o xixi na cama. É. A mocinha, ela está virando mocinha daqui a Isso. pouco. E isso não é da idade, isso pode ser uma disfunção. Pode ser uma disfunção, com certeza. Também a questão da gestação, né? Hoje em dia está muito falado sobre o parto humanizado, né? As mulheres estão mais preparadas, estão buscando o parto normal, né? Que hoje o Brasil é um dos maiores países que Sério? fazem cesárea. Sim. E hoje em dia já estão surgindo médicos, né? Porque antes todos os médicos já falavam, não, parto cesárea, agendado e tudo, né? Hoje em dia está se mudando essa cultura, então os médicos estão assumindo uma postura de parto humanizado, esperar o bebê na hora certa, esperar a hora dele vir. E as mulheres estão também comprando essa ideia, né? Não, vou querer ter meu filho na hora que ele estiver pronto, sem ser agendado. Olha. E elas estão se preparando tanto né, para fazer uma fisioterapia pélvica, estudando mais sobre. E também o pós, né? Como é que o corpo reage após, a questão da diástase, né? Que muitas mulheres, quando têm um bebê, ainda continuam com aquela barriguinha. E a fisioterapia também trata a questão dessa reestruturação abdominal. Então, esse ambiente clínico de atenção é necessário já desde a idade inicial, para que seja acompanhado. Talvez a maioria das pessoas não dê atenção devida e vai deixando passar o tempo, como eu falei. E quando começa a surgir um pouco mais de frequência, tipo nessa incontinência urinária, que talvez que se preocupe. Toda incontinência, ela vai atestar, ela vai levar para um lado de uma problemática, de uma enfermidade, é preocupante. Talvez existam pessoas agora ouvindo, assistindo a gente aqui, que digam, nossa, eu tenho isso há muito tempo e nunca tratei. Eu queria entender, toda essa manifestação pode ser uma deficiência? Sim, a tendência é piorar, né? Começa com a gente, por exemplo, morri de rir aqui que fiz xixi nas calças, né? A gente tem essa expressão, acha engraçado e tudo, né? Então, assim, às vezes precisa observar. Isso tá acontecendo com recorrência, né? Tô em crise de rinite, espirrei, tô com a calcinha toda molhada, tenho que trocar. Então, assim, isso já tá demonstrando que a musculatura, porque existe uma musculatura, que é a musculatura pélvica, que ela fica aqui, né? No nosso baixo ventre. E essa musculatura, ela é a que segura, né, a bexiga, na parte da mulher, né, os ovários, o útero e o reto. Então, ela está segurando ali, ela faz a continência. Se ela não está forte o suficiente, ela vai relaxar. Então, na hora que ela segurar o xixi ali, ou até mesmo o cocô, ela não consegue e a gente vai perdendo.
Então, é necessário que... Tem que fortalecer essa musculatura. E é uma coisa que a gente não é acostumado, né? A gente vai pra musculação, vai pra academia, dá ali o gás, né? Pra fortalecer o corpo todo, mas a musculatura mesmo que tá ali segurando, né? A musculatura pélvica, ela tá esquecida. Atenção, minha audiência, eu acredito que vocês nunca se deram a perceber, nem no chat GPT, nem nas tecnologias aí, nas IAs que respondem tudo. Talvez você nunca tenha colocado sobre fisioterapia pélvica, mas minha amiga mulher, eu vou dizer para você. E o marmanjão também, o garotão é muito importante, né? Sim. Porque a gente, olha só, no mundo nervoso que nós estamos vivendo, no mundo de tantas atividades, o ativismo é muito grande. O povo tem o compromisso de dizer o seguinte: eu vou resolver tudo depois que eu fizer as minhas coisas. Isso. E o tempo vai passando e as coisas vão ficando bem mais difíceis de ser tratadas. Isso. A mulher e o homem, existe uma fase inicial que deve ir para a primeira consulta com o fisioterapeuta, a fisioterapia pélvica? Tem uma data especial? Não tem uma data, não. Hoje em dia, é até bom falar que as mulheres estão procurando um pré, né? Tipo assim, elas já querem ver como elas estão, mesmo sem ter uma disfunção. Isso acontece principalmente nas mulheres que estão gestantes. Elas procuram estudar, ali, tratar, fortalecer o assoalho pélvico para preparar elas para o parto, Sim. né? E depois para fortalecer pós-parto. E é interessante falar sobre isso, né? Sobre a fisioterapia pélvica no homem também, né? Porque para o homem é mais difícil de esconder alguma disfunção sexual, né? Com relação à ejaculação precoce ou problemas de ereção. E isso também a fisioterapia pélvica vai tratar. Mas diferente das mulheres, né? Que as mulheres não conseguem esconder aquilo que elas estão passando, né? Se for algum problema de dor na relação ou problema de não sentir orgasmo. Então, elas conseguem esconder e viver a vida toda ali com essa queixa, né? Diferente dos homens, que o homem é mais visível quando ele está passando por alguma disfunção sexual. Olha, falar sobre esse tema também, na maioria das vezes, é um tabu muito grande. As pessoas ficam preocupadas. Nossa, será que existe isso? E dentro de casa, em algum momento, talvez a nossa audiência está acompanhando, pode estar dizendo o seguinte: isso acontece comigo. Isso. Mas existe um certo teor de medo, vergonha. Qual é essa objeção que as mulheres têm? Elas comentam umas entre as outras, mas talvez não tenham coragem de ir ao consultório, à procura dessa solução. Como é que é isso? O que a senhora pode dizer aqui para quem está nos assistindo? Qual é a urgência e essa atenção? E dizer assim, deixa de lado a vergonha. É isso mesmo. A gente está aí para se cuidar, né? Principalmente a mulher, que geralmente é mãe, trabalha, né? Tem as suas tarefas de casa, acaba deixando para cuidar de si quando já está mesmo num estágio assim bem avançado de alguma doença, né? Mas as mulheres realmente, como você falou, né? Muitas têm vergonha, não querem falar sobre. Quando tem algum escape de urina, digamos, quando faz algum esforço, coloca ali um absorvente para não ter perigo de mostrar e tudo, né? Fica usando, assim, dos métodos paliativos, né? Digamos assim. Mas é muito importante, já tendo observando que tem alguns sintomas, já ir procurar tratamento, porque quanto mais cedo procurar o tratamento, mais fácil de resolver é. Muito né? bom. Eu tô com ela, querida, aqui, a minha amiga, doutora Rebeca Feitosa, que traz oportunidade para você, mulher, de cuidar da sua saúde, dando atenção, porque é muito importante. Ela é fisioterapeuta pélvica, não é? Vai estar aqui junto com a gente até o fim do programa, trazendo essas respostas práticas para você, e você pode compartilhar agora para enviar para alguém que está passando por um momento de desconforto e nunca tinha escutado, ou então tinha deixado passar e o tempo está complicando a saúde dessa ou desse. Então manda agora via WhatsApp aí, vai, compartilha, marca. Você vai ter no YouTube a oportunidade de assistir na hora que você quiser, porque se fica salvo em on demand, você vai lá assistir depois. Agora em tempo real, compartilha para mais alguém aí também, para que essas pessoas possam dar uma atenção especial. Falando sobre esse expertise, essa área de atuação, são 10 anos dedicados ali, acompanhando dia após dia, vivenciando. São muitas histórias que você escuta. Sim. As mulheres
Essa prática, quando a gente fala dessa escutatória que chega, não é um diagnóstico de qualquer jeito. Sim. Você vai ouvir detalhes das minúcias, você vai Sim. querer ouvir. Como se eu fosse uma mulher agora. Sim. E aí... A gente faz toda uma avaliação, né? Não é só chegar e tratar, né? Ainda mais porque a gente está cuidando de uma área que é muito pessoal, né? Sim. O que você está passando, muitas vezes não vai servir, o tratamento não vai servir para outra, né? O tratamento, ele é individualizado. E aí, o atendimento, ele é feito, primeiro a gente trata, a gente fala, a gente tem uma conversa, né, que a gente chama de anamnese, porque a gente precisa entender a vida da mulher por completo, com o que ela trabalha, o que ela faz, ela passa o dia sentada, ela carrega peso, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, tudo isso vai influenciar na queixa dela e como a gente vai tratar, né? Por exemplo, se ela tem alguma disfunção sexual, ela foi vítima de abuso, né? Às vezes isso, ela se fecha, tá ali com problema de vaginismo, né? Que é quando o homem não consegue ter penetração, né? A mulher não... a vagina dela tá tão fechada que o homem não consegue penetrar. É estresse. Às vezes é um trauma, né? Então, às vezes, a gente tá cuidando ali de uma parte bem delicada. Às vezes a mulher não quer se expor, não quer falar. Então, a gente tem que respeitar, né? Porque é a vida dela, né? Não posso tratar ali como apenas um órgão que vai ser tratado. Tem que tratar tudo, né? Esse bloqueio na genitália acontece ou não é só na mente, não, que acontece? Não, acontece porque a musculatura, ela responde. Do mesmo jeito que quando a gente está estressado, Sim, a gente fica com tenso, o pescoço, né? tenso, né? A mesma coisa acontece com é um músculo. Então... Tem ponto gatilho, né? Que a gente vai para as massagens aqui, né? Tem as liberações. Da mesma forma que tem as tensões no músculo, tem a tensão do músculo lá no assoalho pélvico também. A gente precisa justamente trabalhar, liberar, alongar, então, fortalecer, agora, exercitar. essa tensão que você está trazendo aqui desperta ao homem para que não seja grosseiro, exatamente, ao ponto de não entender a circunstância que a esposa está passando. E porque aí não é uma coisa que ela consegue segurar, não é uma coisa que é dela, né? Às vezes, isso acontece, as mulheres chegam para comentar, doutora, eu tenho uma dificuldade assim. Sim, já das pacientes assim que eu tenho muita recordação é que ela procurou porque ela ama o esposo, mas ela nunca tinha coragem de se abrir, mas que ela já tinha sido abusada por uma pessoa da família, mas ela não conseguia ter uma vida sexual ativa com o marido dela. Era algo muito desgastante, assim, traumatizante. Ela já tinha uma filha, mas eles não conseguiam ter uma vida ativa porque através da fisioterapia? A fisioterapia tratou. Olha aí, e aí gente. é todo um aparato, assim, multidisciplinar, né? Tem que fazer um tratamento psicológico, né? De terapia, porque ela não é só um problema físico, né? Também tem o trabalho da mente que ela precisa ser feito, né? Muito então bom. É um conjunto. E nessa chegada no consultório, depois do diagnóstico, depois dessa anamnese, aí existem as direções para onde vai ser feito cada... é algo assim, que não é, vou fazer aqui, já vou sair, já vou ficar boa. É todo um acompanhamento, assim, algo a ser trabalhado de semana após semana, né? E aí a gente vai ter na evolução do tratamento. Não é algo, assim, muito rápido, mas é algo que vale a pena no resultado futuro. Eu fiquei agora aqui pensando um monte sobre esse assunto, porque na maioria das vezes casamentos chegam ao fim, não é? Porque não teve essa atenção. Sim. E é algo saindo do ambiente religioso. Sim. Talvez você tenha uma fé, uma crença, agora você que está nos assistindo, e fique com um tabu mental, dizendo, eu não vou responder, eu não quero isso, não quero falar. É algo urgente também, sabe? E isso, o sexo é de Deus, a gente tem que falar sobre isso também. Aí as pessoas ficam assim, rapaz, mas não, ninguém pode falar sobre isso, não pode falar sobre isso, quando, na realidade, o complemento do homem com a mulher vai acontecer e tem que ser de forma plena. Sim. Se não for, tensão, não é? Algo que a gente bate muito na tecla é sobre a educação mesmo, tanto sexual como do corpo. É uma coisa assim que é tão interessante que às vezes as mulheres não têm nem coragem de ver, de botar o espelhinho e se olhar lá de baixo, porque é algo como se fosse assim, um tabu. Não quero nem ver. Ainda como se tem fosse isso, algo... doutora? Tem sim. Tem gente que não quero nem ver. E a gente olha, você precisa se conhecer, até para você saber o que... Não, você tem que pensar em viver. Exatamente. Porque se não está normal, aí se você não tem coragem de fazer... É a mesma história do autotoque, não é? Isso, é saúde. Que as mulheres precisam também fazer. Não pode deixar essa história de deixar a vida me levar, a vida levar eu. Isso. Que é um perigo. Quanto mais cedo uma descoberta
de urgência para atenção, melhor do que deixar o tempo passar e aí ficar bem complexo, bem complicado de tratar. Exatamente. E também de entender do que funciona para a mulher, do que funciona para o homem, né? São formas falando da questão sexual, né? São formas de prazer, são diferentes, né? Então, até da mulher saber de como é que ela gosta, o homem saber de como é que ele gosta, tudo vai influenciar, né? No dia a dia, exercício físico, tem gente que virou agora a moda do bodybuilder. Então tá Sim. todo dia na academia, são os crossfiteiros, marombeiros. Mas aí também... Eu sou suspeita que eu sou crossfiteira. Não, tá tudo certo. Fazendo o exame, estando se verificando, Exatamente. tendo acompanhamento, tá tudo certo. Porque agora a mulher começou a entrar na academia e acha que começou a aparecer algumas transformações, mas ela não vai no especialista. Exatamente. Ela Tem insiste. muita gente Muita gente no crossfit perdendo xixi. Muita gente na musculação e muita gente hoje, uma demanda nova que está aparecendo são os corredores. Sim. Né? Hoje é uma febre a corrida, né? Você vai ali na beira-mar de Fortaleza, é lotada. Sim, o movimento agora é muito grande. E aí, grande. como tem um movimento muito repetitivo, né? Lá tá balançando o assoalho pélvico, como ele não tá sendo fortalecido, ele não tá preparado para tanto tempo correndo, para tanto tempo se exercitando, ele fica fraco também. E o pessoal tá perdendo xixi e muitas vezes ele nem liga. Ou então bota um absorventezinho, mas tem tratamento sim. Atenção, minha amiga mulher e você, maridão, deve sim, com certeza, passar dessa fase aí do medo ou talvez da vergonha e ir procurar se cuidar. Sim, não é só as mulheres, né? Porque antes falava assim, tinha falado, porque o que se falava, tá perdendo xixi, é como se estivesse com a vagina frouxa, né? Tá frouxa. Tinha muito essa questão desse tabu, então era algo vergonhoso. E hoje em dia, não. São mulheres que não tiveram filhos, são mulheres jovens, mas que têm outras demandas, né? Por exemplo, os corredores. E aí estão tendo, né, disfunções ali, de fraqueza mesmo do assoalho pélvico, mas que precisa ser tratado. Tá, essa preparação agora para essa jovem que está virando mulher já, ela está na idade dos 18 para os 21 anos, decidiu noivar e casar, ela nunca fez tratamento nenhum sobre o desejo de se reconhecer na sua região pélvica, ela vai para o casamento e começa a sentir dores, começa a sentir desconforto, vivencia um momento até chega a ser traumático, frustrante. Também, né? E aí, ela deve fazer uma preparação antes? Como é que ela deve chegar ao consultório para ver o quê, doutora? Se ela não tem queixa, não apareceu... Pronto, a gente vai explicar para ela. Não está vazando o xixi, não é? Mas ela deve chegar de forma antecipada? Pode, sim. A gente pode fazer toda essa questão de conscientização, né? Porque tem muitas mulheres que, como eu lhe falei, né? Não se conhecem, não sabem onde é a vagina, onde é a uretra, onde é o ânus. Assim, tem conhecimento, mas... Infelizmente, né, hoje em dia tem todos os tipos de gente, né? A internet está aí para isso, né? Muitas vezes ensina o certo, ensina o errado, mas a gente está ali para fazer essa conscientização mesmo. Então, e não só para o casal também, né? Hoje em dia procura também. Quer dizer que o casal pode chegar também no consultório? Pode. Tendo uma queixa, um homem. Talvez a mulher não esteja vivenciando nenhuma dessas dores aí. Sim. E o homem, doutor, eu trouxe ele aqui. Olha, eu não atendo homem, mas as profissionais de fisioterapia pélvica que atendem são, assim, as que dizem que são os melhores pacientes, porque eles querem logo ficar bom, resolver. Né? Logo resolver. Tá aí, olha aí. Eles querem, não pode mexer com eles. Parabéns, viu? Eu preciso agora criar coragem também. Eu sou meio medroso, amigo. Não vou mentir, né? Aqui, eu tenho um dente aqui meio assim de destaque, eu podia consertar faz muito tempo, mas um medo grande agora. Rapaz, me constrangeu essa história aí. Quer dizer que os homens chegam querendo resolver, né? A mulher tem um pouco mais de protocolo. Como eu falei, porque os homens, eles vão procurar, mas é mais quando eles já apresentam alguma disfunção. Então, ele está lá no casamento deles, tá com problema de ereção, então mexe muito com ele. Então, ele tem que resolver. Eu quero resolver porque eu quero namorar. É isso aí. Eles vão logo, bora, doutor, eu quero ficar bom. Atenção, meus amigos e minhas amigas. Cabra macho cearense não adianta ser só de gogó de papo, não. Tem que ser, de verdade mesmo. Eu tô aqui recebendo essa querida que traz com muita simpatia e de forma muito aplicada toda essa excelência no serviço que presta na área da fisioterapia. É a doutora Rebeca Feitosa e eu acredito
acredito que lá na casa dela, o marido dela, que é meu amigo, não tem problema de nada, porque ele teve coragem de subir até a montanha, não é? Foi. Resolvido. Eu tô mandando um abraço aqui para ele, já que ele fez sorriso assim para mim, assim, dizendo que eu era medroso. Eu entendi, meu amigo, viu? É isso aí. Mas vamos lá, você que está do outro lado agora tem a oportunidade também de participar, compartilhando essa mensagem, mandando aí para o maior número de amigos que você tenha e facilitando também. Tem algumas perguntas que eu queria fazer. Qual é a maior constância de atendimento, que é as dúvidas que as mulheres chegam no consultório? Elas vão dizer o quê? Qual é a queixa principal? Geralmente elas já são encaminhadas, né, pelo médico ginecologista, ou então é algo que realmente está atrapalhando a vida delas. Então, as maiores queixas é realmente a incontinência urinária, as mulheres que estão procurando um parto, né, Sim. humanizado, e questão da endometriose, né, também dor, porque a endometriose ela é uma doença que realmente afasta a mulher das suas atividades, né? Tanto é muita dor assim E durante quanto tempo as mulheres sofriam com endometriose e não sabiam o que tinham? Não tinham tratamento, exatamente. Eu acho que minha mãe foi uma que é difícil, não sabia. E é uma situação terrível, né? Dentro da fisioterapia também vai ter atenção, vai tratar. Porque fica, como é uma inflamação, né, durante o período menstrual, ali fica tudo muito sensível. Então, a fisioterapia, não só na parte pélvica, mas na parte abdominal, é algo que mexe com o corpo todo da mulher. Então, a fisioterapia vai trazer esse relaxamento, né, vai trabalhar. Existem alguns sinais que a mulher tem como marcador no corpo, a não ser ou fora da menstruação constante, do sangue fora do normal? Tem alguma coisa que ela pode perceber que está diferente e pode ser uma ponteira ali que leva para a endometriose? As maiores queixas é um alto fluxo, né? Um fluxo muito grande e dores assim que beiram o insuportável, né? Dor abdominal muito forte. E a endometriose ela é justamente no período menstrual. Ela é um ciclo, né? Todo mês ela vem. Então, por isso que é algo assim bem cansativo, estressante, algo que impossibilita a mulher de muitas coisas. Tem uma deputada federal, esposa do capitão Wagner, Daiane Bittencourt, que sofreu com a endometriose e ela lutou lá em Brasília por um reconhecimento, um projeto de lei que dava o direito às mulheres com endometriose de serem assistidas de uma forma especial. Isso agora é algo tão necessário, tão urgente, e a senhora falando, a nossa audiência eu acredito que seja, na maior parte agora, das mulheres. Sim. Nesse horário da noite, não é? Com o tempo disponível, aí o maridão tá ali do lado, maridão, não é? E aí ouvindo a gente também, aonde você estiver. Tem que se cuidar. Não dá para brincar com saúde, até porque a turma diz o seguinte: eu estou nas mãos de Deus e Deus vai fazer tudo. Mas Sim. Deus também usa a ciência, a medicina, não é? Para trazer essa... E algo que eu me lembrei aqui agora também é porque as mulheres vão para o ginecologista e às vezes a primeira coisa que eles fazem é logo passar a cirurgia, né? Por exemplo, a mulher já tá, que eles falam da tela, né? Tá perdendo muito xixi e aí o médico, não, vamos resolver logo cirurgicamente. E a fisioterapia é um dos métodos que antecede a cirurgia, né? Que pode fazer com que a mulher não precise passar por esse procedimento e já ficar boa ali para não precisar desse método mais invasivo. Rapaz, eu recebendo mensagem aqui dos amigos, todo mundo aí, atenção. Vamos, meu irmão, vamos cuidar, não é normal não, viu? E outra coisa a mais. O cara se percebe agora, tá ali na posição, tô falando com você, amigão, que mandou uma mensagem aqui, tá ali na posição e aí, ó, fazendo o xixi, no final você percebeu que tá escapando muito mais do que o normal. É uma necessidade de ir ao médico. Sim, não só perder xixi, né, mas fazer xixi demais. Tem gente que tem mulheres que vai para algum canto, já tem que sentar logo perto do banheiro. Já chega onde é o banheiro, né, mesmo, que a gente chama de bexiga hiperativa, né, que ela tá todo tempo trabalhando. Isso é uma inflamação? É o quê? Uma inflamação? Não, ela é porque a bexiga tem ali e tem toda uma questão nervosa, né? Então, quando piga, urina, ela já entende, tem que botar pra fora. Ela não deixa encher de uma quantidade volumosa de urina. Então, ela já entende que quer botar pra fora. E aí a gente fica com aquela vontade insuportável de ir no banheiro. Eu preciso ir no banheiro, porque senão eu vou morrer. E aí, isso também tem tratamento, porque a gente precisa fazer com que a bexiga entenda que ela tem uma capacidade maior, né, de armazenar urina para depois ser colocado para fora. Eu vou já perguntar aqui, porque eu já estou sentindo que parece que foi o que eu li de verdade. A senhora teve 2 gestações. Foi.
2 crianças, Sim. e dessas 2, o parto foi humanizado? Foi, tive Pera 2 ainda, partos então. normais. Segura aí que nós vamos já discutir aqui. Eu quero chamar agora, atenção, hein? Essa doutora aqui é valente, rapaz, é corajosa. Eu só de ver um parto daquele um dia, eu fiquei ruim que só. Eu digo, rapaz, mas o cara segurando a mão da mulher e beijando e tal. Olha aí, meu marido já era legendário. Não, ele já era pra lá de ele legendário. já era sensei. Era macho, tal, coisa de cearense mesmo. E aí, eu confesso que é uma obra do divino, do todo-poderoso, majestosa, não é? Lá atrás, o nascimento do Cristo não teve cesáreo, não teve cirurgia. E a gente percebe que as mulheres, você vai falar sobre se é importante, se faz sentido, se é mais saudável, tudo isso. Só que eu queria dar um recado aqui agora. Atenção, hein, mulher? Atenção, hein, homem? Você que está se programando, dizendo eu quero ter meu parto humanizado, não é? Porque o cesáreo é o tradicional feito corte. Mas só deixando claro que o parto humanizado não é o normal. Tá. O parto humanizado ele pode ser normal, cesáreo, né? Tem que respeitar a vontade da mulher, a saúde. Acontece também de ser um parto cesáreo e não ser humanizado. Eu sei disso. E também tem o normal não ser humanizado. Depois de muito tempo, eu vou contar isso agora, já pegou aqui. Segura aí, o meu amigo Tiago, porque é o seguinte, eu passei por uma situação muito difícil. Depois, a minha esposa me contou. Sim. Se ela tivesse me contado no período, ou talvez depois da maternidade alguns dias, podia ter certeza, Fortaleza, quem estivesse me assistindo, que eu não estaria aqui. Sim. Ou eu estava em outro lugar. Não é? Por quê? Porque o anestesista do parto da minha esposa, rapaz, traumatizou ela de uma forma muito grande. Não foi humanizado hora nenhuma. E olha que em um hospital majestoso de Fortaleza, particular, coisa boa, coisa top. Mas era aplicando anestesia e dizendo assim, como se metendo terror na linguagem. Sim. E isso não é humanizado, é o que você está falando, um absurdo, né? Pode ser cesárea humanizado, que tem toda a atenção e tal. Pode ser o normal, não é? E ainda humanizado. Eu estou falando, eu quero até entender isso com você daqui a pouco. Humanizado foi aquele que nasceu na banheirinha, aquela coisa toda, que foi assim. As mulheres, hoje em dia tem essa cultura aí. Mas o humanizado é no qual a mulher vai ser respeitada à vontade da mulher, né? Porque às vezes a mulher chega lá, não, eu quero tentar, porque o parto normal, ele é uma tentativa. Ele não é uma certeza, não, eu quero normal, vou ter normal, né? Às vezes pode acontecer uma intercorrência, o parto não evoluía, o bebê está em sofrimento fetal, e aí existe a cesárea, né? Porque a cesárea ela é uma cirurgia de emergência, né? Só que ela ficou tão popular, né? Porque para os médicos, né? Digamos assim, é muito mais fácil ele agendar um horário, chamar a mulher, fazer a cirurgia, do que ele esperar ela o dia todinho, o parto evoluir, às vezes não evoluir, né? Muitas horas de parto. Então, criou essa cultura do parto agendado, né? Mas hoje em dia as mulheres estão se banhando de conhecimento, vendo os prós e os contras, né? O parto normal, ele foi o criado por Deus, né? Então, ele é o normal. A mulher, ela tem a capacidade de passar pelas dores, né? Dói, né? A gente não pode dizer que não dói. Segura que você vai contar um pouco mais. Segura aí. Eu vou perguntar... experiência própria. Ainda um monte mas aqui. Vale a pena. Atenção, gente. Eu tô com a doutora Rebeca aqui, trazendo muita informação sobre a saúde do homem e da mulher. Fisioterapeuta pélvica. Você talvez não tenha percebido essa temática aí, ou tenha dito, nossa, eu nem sabia, mas é tão importante que faz você, mulher, ficar muito mais feliz e saudável, e você, homem, também, muito mais inteligente, compreensível e saudável. Eu vou falar da loja que eu indico aqui, que é a Visão Veículos, onde você vai comprar o seu carro novo, seminovo, nacional, importado, com a garantia, a credibilidade de uma família cristã que tem feito muito na hora de realizar o seu sonho, porque facilita de verdade, colocando a oportunidade de você ter a chave do seu carro na sua mão. Já imaginou? O dinheirinho que você juntou durante muito tempo, aí você tá e vai comprar o carro em qualquer lugar. Se decepciona porque não teve a garantia, a atenção não foi boa, foram desumanizados com você, a atenção não foi legal. E agora eu estou indicando para você Visão Veículos. É a solução para você comprar o seu carro novo, nacional, importado, utilitário, carro para trabalhar, com condição, facilidades nos bancos, financiamento próprio, além de vantagens também para a entrada ser feita no cartão de crédito. Eu vou pedir que o Tiago solte o VT aqui e daqui a pouco eu volto com você logo depois dessa mensagem dos meus amigos da Visão Veículos. Vai lá, Tiagão, solta que a gente volta já.
Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Maravilha, minha gente. Então tá aí, recado dado, oportunidade. Bota o telefone aqui, Tiagão, para mim, por gentileza. Ó. Recado dado e a oportunidade de você entrar em contato com a equipe que agora está disponível nesse horário para te atender. Manda mensagem 99215-2079. 99215-2079. Manda mensagem aí, eu quero comprar meu carro. Lá você vai encontrar a melhor oportunidade, porque não vão derrubar o preço do seu veículo que você tem para dar entrada. Não vão matar, como a turma diz, né? Derrubando o preço, não. Vai ser muito bom essa negociação. Pode falar no meu nome, ouvi, vi, escutei, estava com o Renatinho no programa e quero desconto. Tem uma bênção para você lá, um plus, a garantia do tanque cheio você já tem e tem muito mais também, é só você dizer que participou comigo aqui no programa, tá bom? Vamos voltar aqui com a doutora, vamos lá. Atenção, mulherada, atenção, homens de todo o Brasil. Aqui, ó, parto normal, cesáreo, e agora a nova modalidade que é o parto humanizado que acontece dentro de casa. Mas existe aí uma vertente que caminha para humanizado no normal, humanizado no cesáreo também. Humanizado independe da via de parto, Tá. né? O parto tem que ser humanizado de qualquer forma, né? É um direito da mulher ter o parto dela humanizado. A senhora, jovem senhora, não é? Aí duas crianças. Foi a escolha da senhora de dizer o seguinte, eu quero o meu parto normal? Foi. Tá. Eu sempre, desde que eu engravidei, eu sempre mentalizei isso, porque entre os prós e os contras, né, eu preferi passar pelo parto normal, né? Assim, A idade do primeiro garotinho? Ele tem 6 anos. Tá, e a segunda E princesa? a segunda vai fazer 3 agora, em setembro. Muito bom. Você já estava na formação, já estava Já trabalhando, já entendia, Já, né? e já eu fazia estudei exercícios. bastante. Sim. Já estudei bastante. Fiz pilates na época das minhas gestações, né? E a gente procurou, eu fui bem intencional, fui em várias obstetras, né? E fui realmente um obstetra que eu via que tinha uma veia, assim, para parto normal, né? Tá. E aí a gente também contratei uma enfermeira que era doula, né? Sim. Que me acompanhou durante toda a minha gestação e no parto. E aí foi assim, eu tive duas experiências maravilhosas. No de primeiro parto. filho, a senhora já vinha se preparando, então, né? Já, Exercício, nos dois. pilates, Uhum. alimentação, Sim, tudo direitinho. Tudo direitinho. Existe um tripé para essa mulher que nos assiste agora, para esse casal, dizendo o seguinte, amiga, amor, vamos fazer isso agora, já que a doutora falou o seguinte, se tivesse a definição de 3 ferramentas de sustentação para que essa mulher fosse se organizar para o parto normal, o que é que você podia indicar? Primeiro, segundo, terceiro ponto. Porque, assim, na verdade, para ter um parto normal, a mulher não precisa de nada. É algo fisiológico, né? O que ela precisa é que eu acho que é o mais importante, ela se banhar realmente de conhecimento. Não, saber o que eu estou passando. Calma. Eu estou em que momento? Eu estou sentindo contração, mas é uma contração de treinamento? Estou observando aqui, eu estou sentindo contração de 5 em 5 minutos. Não, eu me lembro que quando eu estudei, essa é a contração tal. Não, agora já diminuiu. Não, agora eu perdi meu tampão. Então, assim, ela precisa realmente saber o que ela está passando, né? As fases do que ela está passando e saber... para quando chegar lá, realmente na hora, né, ela saber se tá passando tudo direitinho. Então, primeiro de tudo é buscar bastante conhecimento, né? Se ela puder, obviamente, né, que é o básico, uma atividade física. Legal. E uma alimentação saudável, né, porque
tem as restrições, né? Uma Sim. mulher que tem diabetes gestacional, então tem que ter um cuidado maior. Uma gestação de risco também tem que ter um cuidado maior, né? Se tiver a oportunidade de fazer a fisioterapia também, para Legal. se preparar, né? Porque no atendimento da fisioterapia, a gente também vai ensinar para ela, né? Uma das coisas que a gente faz é ensinar para ela como é dentro da sala de parto. Muito bom. Por exemplo, porque tem mulheres que chegam lá na hora, vai, meu Deus, o que é agora? O que é que eu vou fazer? Então, quando a gente meio que ensaia o que ela vai fazer Muito na bom. sala de parto, treinar as poses, né, as posições de parto, né, ela vai chegar na hora, ela vai dizer, eu quero ficar naquela posição. Sim. Me lembrei, aquela posição que Muito eu fiz lá bom. no consultório. Muito bom. Aí, não, essa posição não tá dando certo, não tá boa pra mim, vou tentar outra. Então, ela já vai mais ou menos saber o que é que ela vai estar passando ali, né? Então, pode ser que vai facilitar Muito o processo bom. dela de parto. Gostei demais. Atenção, você precisa Bem estudar, se munir de informações e quando chegar, diminui tudo. O atrito, o medo, não é? A ansiedade. Isso, e saber também o que são, hoje em dia, as violências obstétricas, né? É. Que, infelizmente, Que eu acho que foi existem, isso, né? que foi Sim. que eu falei algum tempo atrás, quem chegou agora talvez não tenha acompanhado, mas vai ter a oportunidade de ver no vídeo, quando quiser assistir novamente, que eu falei que a minha esposa só me contou depois de um bom tempo, não tinha mais o que fazer, nem ir atrás do anestesista lá e tal, mas são esses tipos de coisas que podem acontecer. sim, infelizmente. A pergunta do cearense é o seguinte, foi a sangue frio o parto? O meu foi sangue frio. A sangue frio sem anestesia? Sem anestesia. O marido estava do lado? Tava do lado. Você lembra da emoção, Teve uma hora do que eu sentimento? quis dar nele, mas deu tudo certo. Muito bom. Por quê? Por que ele tá só aqui dá nele lá? Ele tava nervoso, Porque estressado, com medo? Não, ele me deu muito apoio. E Tá. isso ele foi fundamental, né? Teve Tá. uma hora que eu já tava, né? Que a gente chama de partolândia, né? Quando Sim, ele já tá muito sim. doido lá assistindo dor. Aí, E aí eu falei pra ele, amor, não é feio desistir, por favor. Tipo assim, né? Eu quero Ah. cesárea. Aí ele, não, amor, você é forte, você é Ah, forte. que Calma, forte. essa foi a parte boa. ah, Aí estava eu, né, já nos finalmente, né? Já Sim. estava no período expulsivo, que é quando o bebê já vai nascer. E aí eu sentei lá na banquetinha, ele sentou atrás de mim. E aí a obstetra ficou na minha frente, né? Pra quando o bebê saísse, ela já segurava e tal. E aí eu sei que a doutora falou, né, Rebeca, na próxima contração faça força. E aí, assim, ela veio a contração e eu comecei a fazer força. E ele tava sentado aqui atrás de mim, aqui no meu pé do ouvido. Força, 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 força. E eu digo... aí aqueles segundos, Aham. milésimos de segundos. Eu, meu Deus, eu tô aqui. O criatura não tá assistindo nada. tá, que eu tô aqui em tempo de papocar, que nem diz o cearense. E ele aqui gritando no meu pé do ouvido. Força, força, força. Ele crente que tava me abalando, me dando super força. E eu tava assim, com a boca. Deixa eu viver a minha Me paz deixa aqui. eu né? aqui, que já vai dar certo. E aí, pronto, depois de algumas contrações, o bebê saiu. E, assim, é uma das experiências, assim, que eu não consigo me esquecer, né? Quando o bebê sai, que a doutora Que falou, lindo. pegue seu bebê. Eu sinto, eu sinto, assim, Muito lindo. nos meus dedos, a sensibilidade de como eu peguei ele. Ó. De como eu peguei ele no colo. Tanto dele como da minha outra filha, né, da mais nova, que foi outra experiência de parto, né, não são partos iguais, foram diferentes, mas eu sinto, assim, como foi, o quentinho, o lisinho, né, que é uma Muito coisa bom. que a gente, ali no parto normal, a gente tem, porque é assim, parto normal é assim, menino saiu, a gente tá 0 bala. E a recuperação É rápida. algo, assim, incrível. Tá. A criança saiu, a gente tá zerada, assim, você não sente mais dor. Você tem Então, é lembrança algo de muito- tudo isso aí, muito de tudo real, isso, muito de pegar marcante. ele e pronto. Aí você já tá vivendo a ocitocina, né, que é o hormônio do amor, né, que é conhecido assim, tá lá em cima e você só Rapaz, consegue que contemplar ali lindo. algo divino. A senhora está contando aqui É essa algo experiência, falando, e eu estou lembrando também de um tempo lá no parto da minha esposa, que eu acompanhei, filmando ali e vendo. Foi cesáreo, né? Sim. Então o corte estava sendo feito, aquela fumacinha levantando Sim, assim. churrasquinho. E eu olhando, filmando tudo assim, pá, aquela coisa toda. Só que o que me chamou a atenção, e eu lembro aqui até a doutora Lucilene, que era uma das grandes médicas do estado do Ceará, professor da universidade, da federal e outras coisas mais, tinha muitas horas de voo, né? Que nem diz Sim. assim, muitas horas de parto. Tava lá e fazendo assim, conversando. Só que era a minha primeira experiência como Sim. pai. E eu filmando, e ela dizendo, pois é, os meninos vão para a faculdade amanhã e tal, não sei o quê. Não, mas vai, achando graça como se nada tivesse acontecendo. E eu fiquei ali meio que, doutora, será que tá tudo certo, isso aqui Sim, mesmo e tal? pra ela, né, algo bem
Até que veio ali a minha filha Ruth nos braços também, é emocionante. Falar sobre a gestação, o nascimento. Isso é incrível demais. A contemplação para o ser humano, é um presente de Deus. É algo divino, assim, você vê... Quando eu tava grávida, eu ficava assim, meu Deus, eu tô aqui parada, eu não tô fazendo esforço, é algo que tá sendo gerado dentro de mim, uma vida, né? Algo assim, eu ficava, meu Deus, E Deus ainda é perfeito. tem gente infeliz que fala que o aborto é uma função, é uma ferramenta do inferno, né? Eu disse até um dia desse que o diabo tem fã-clube. E pode ter certeza que tem um bocado de gente que participa do fã-clube do inimigo. Às vezes nem sabe, né? Que terrível. Mas é sobre isso que nós estamos falando e celebrando aqui a saúde da mulher com experiências com ela. Doutora Rebeca Feitosa, quanto tempo eu tenho, Tiagão, aí? O programa tá voando aqui. 5 minutos? 15 minutos. Então tá bom. Então a gente pode aproveitar aqui ainda um tempo. Então, logo depois do parto normal, você percebeu que a recuperação, já sabia, porque vem estudando há muito tempo, Sim. é mais prática, não é? Sim, Você fez algum pós-parto em você mesmo, como profissional? Não. O que é que podia? Eu não fiz um pós-parto em mim mesma, mas eu precisei de tratamento depois, né? Depois que eu tive meu primeiro filho, eu observei que eu fiquei com incontinência urinária. Sim. Quando eu sempre pratiquei atividade física, e aí, eu fazendo minha atividade física, eu fui correr, né, lá, quando eu fui correr, eu vi que eu não consegui segurar. Eu digo, tô com vontade de fazer xixi, mas vou terminar. Quando eu terminei, eu vi que eu não consegui percebeu segurar. Que tava vi que tava molhado minha roupa, né? Aí eu digo, não, realmente, eu preciso me tratar. Foi aquela virada de chave, né? Não, algo está errado, eu preciso me tratar. E foi aí que eu procurei o atendimento, né? Procurei uma colega. E aí eu fiquei apaixonada pela fisioterapia pélvica. Porque muito bom. É algo assim que muda a vida das pessoas, né? Tanto na qualidade de vida, como na questão mesmo de vergonha, né? E eu vi que realmente era um leque, assim, gigante, né? Que alcança todas as mulheres. Você está falando isso aqui agora e eu estou, assim, tentando... um assunto de mulher para mulher, aqui eu tenho um homem desse lado, não é? Mas eu quero trazer aqui o seguinte, eu recebi aqui um médico querido, coloproctologista, e ele falou sobre a atenção que o ser humano precisa ter na hora de fazer a sua asepsia logo depois que vai ao banheiro. Sim. Não é? Com a incontinência, as mulheres que sofrem com a incontinência, aqui no papo ele não falou sobre incontinência, falou sobre a saúde do reto, do ânus, essa importância. Existe, né? E falando sobre o não passar a toalha ou o papel higiênico, né? Sempre fazer, se você tiver a condição, fazer a lavagem, lavar, do que usar o papel. Tem mulher também que depois que faz o xixi, pega o papel higiênico e tenta se enxugar. Tá certo ou tá errado, doutora? O certo, né, seria lavar também, se desse, né? Tá. Mas o que não pode, o que é pior é ficar com a calcinha molhada. Tá. Né? Então, e também aquela duchinha lá, às vezes ela é um pouco agressiva, né? Se jogar diretamente. Então, o certo é dar pelo menos uma secadinha. Tá, não mas pode aí ficar com a calcinha molhada. Não pode correr o risco de nem deixar molhado, Isso. não é? E para nós mulheres, né, nunca fazer a limpeza de trás para frente, né? Sempre da frente para trás, para não ter perigo de contaminar. Isso também é importante ser dito aqui. Infecções urinárias. Porque talvez tenha alguém que não saiba. Às vezes tem mulher que tem infecção urinária recorrente, né? Não sabe nem por que é. Às vezes é o jeito que você está se higienizando. Meu amigo e minha amiga, vale muito. O nosso programa aqui, ele tem uma oportunidade de levar, além de uma mensagem inspiracional, motivacional, não é? De destino, de realização, de superação, também saúde. Sempre a gente tem aqui os melhores convidados. Eu estou muito feliz em estar recebendo você aqui. Vamos agora, então, para um segundo momento. Então, agora, a doutora, mãe de um filho que nasce normal, vai viver a experiência de um segundo parto. Quanto tempo depois vem a gravidez e vem o segundo bebê? Pronto, quando meu primeiro filho, né, fez 2 anos, aí eu utilizava o DIU, né, que é um método contraceptivo. Eu tirei, e aí, intencionalmente, tirei para engravidar. E logo eu engravidei, assim, passei acho que 2 meses e já engravidei. E aí, quando ele fez 3 anos, eu tive a Sara. Começou tudo diferente com a Sara? Coisas que, assim, casa de ferreiro e espeto de pau. Não fazia no meu tempo lá. E aí, depois que você percebeu, começou a fazer? Teve isso? De dar atenção a mais para o nascimento, agora já que você foi experimentar? Na primeira gestação, não fiz isso. Totalmente diferente.
Totalmente diferente. Assim, a gente tenta se esquematizar tudo na cabeça, né? Mas quando é ao vivo, a gente é outra coisa, né? Você tem que estar dando atenção, tentar dar atenção ali pro mais velho. Tem um bebezinho em casa. A gente também inventou de fazer uma reforma em casa. No período? No período da gestação, Sim. não deu tempo. Ah. Então também tinha esse agravante aí. A Sara era bebezinha, a gente estava numa reforma dentro de casa ainda. Mas é tudo diferente. O Saulo, eu consegui colocar ele para dormir no quartinho dele, bem direitinho, né? Tinha toda a paciência de levantar de madrugada, amamentava, botava ele de novo no berço. A Sara, quando chegava de madrugada, meu Deus, eu já não... Só queria me deitar. Então, quando ela chorava, ai, amor, vai lá buscar ela, que eu não aguento me levantar. Então, assim, a rotina é totalmente diferente. Não dá pra gente comparar e nem querer que um filho seja igual ao outro, porque não dá. Muito bom ouvir você aqui agora. A pergunta é a seguinte: no mundo moderno, no mundo das mulheres empoderadas, Isso. que até apavora falar desse nome, tá dando poder a quem já tem, porque as mulheres Sim. são Nós já criadas por somos. Deus, cheias de Isso. virtude, de valor, de qualidade, e esse empoderamento é um termo dado, tá, o povo tá doido mesmo, o mundo tá normal não. E aí, desse mundo tão feminista que quer tirar o homem do papel Sim. de ser o cabeça quando foi construído por Deus, desde o primeiro Adão. E aí eu fico vendo muitas coisas aqui que você falando. Faz muito sentido, não é? O dom da mulher, essa manifestação da maternidade. A mulher, você acredita que as mulheres sofrem agora com a tecnologia, com a modernidade, elas perdendo o desejo de ser mãe? O que é que você pensa? Já é uma pergunta eu já acho que sim. para além da Acho saúde. que sim, acho que sim. É mais uma responsabilidade, né? Eu até costumo brincar, né? Que a mulher já cuidava de filho, de marido, da casa, e agora ela teve que trabalhar, né? Sim. Quem inventou isso está errado. Não está certo isso. Mas é justamente isso, né? Hoje em dia, o que é implantado na cabeça das mulheres, né? Que elas têm que viver, têm que ser felizes, tem que construir uma carreira, né? E aí acaba que a família e os filhos vai ficando de lado, né? Então perigo, ela não né? tem mais a visão de ter filhos, né? De ter uma família grande, que dá trabalho, né? Hoje filho dá trabalho, não vale a pena, não compensa. Então é melhor juntar dinheiro, viajar. Ou então de ter um filho pet, né? Meu Deus! E é algo que reborn, né? como aquilo que... o bebê reborn. Doideira Eu já, demais. inclusive, vi um vídeo sobre isso, né? Porque o bebê, você tá ali com o bebê reborn, você tem uma criança, mas ela não come, ela não bebe, ela não suja fralda, né? Não dá trabalho. Quem pode dizer sobre essa afirmação sou eu aqui olhando nos seus olhos agora, até deixar a doutora ficar de lado um pouco. Faça a experiência. Talvez você do Reborn aí, tente dar comida e depois coloque, não é? Veja a fralda se está suja ou não. Homem, pelo amor de Deus, o povo não está normal não, gente. É verdade. Ai. Vamos lá. O tempo vai caminhando para o final e nós aqui comentando, falando. Tem alguma pergunta aí, produção, que vocês querem fazer? A Letícia pode me ajudar aqui. Quem mais quer fazer? A Gliberto também que está aí. O Joseph. Joseph tem quantas crianças, Joseph? Já? 2, 3? 2, né? Então tá bom. Parou ou ainda pensa em... Parou, né? Tá certo. Eu queria ter 3. Depois do 2, aí eu tô igual o Joseph ali, só 2 mesmo. Um dia desses, conversando com a minha esposa, ela disse assim, amor, tem que fazer vasectomia, amor. Tem que fazer vasectomia. Eu digo, não, amor, não tem que fazer... Por que os homens não querem fazer vasectomia? Vasectomia, Qual não. é o medo? Não é medo, não. É porque não é medo, não. vai fechar a fábrica. Quando tudo pode acontecer daqui a pouco, ela disse, não, amor, eu não aguento mais. Agora tem que dar atenção muito aos nossos 2 filhos. Eu digo, amor, já pensou? Se eu me tornasse o mais novo milionário do Brasil, em uma riqueza fora da normalidade, muito dinheiro e tranquilidade. Com e aí, babá, né? Com babá, assim, 24 você não queria mais um bebê? Não, amor, não é sobre condição. É verdade. É sobre programação e tal, sobre pensamento. Eu disse, então tá bom. É verdade. Então não vou fazer a vasectomia e venci ela nessa parada aí. Tiago é novo, tá achando graça ali, mas já é casado, né, Tiago? E aí o pensamento de filhos vem e pode ter certeza. E quando a mulher diz que quer, aí já viu, né? O homem vai lá e... Aí o homem não tem também o querer, né?
Muito bom. Doutora, é o seguinte, falamos aqui sobre a saúde, falamos aqui sobre esse lado que você não deixa esconder, que tem muito sentimento, muita emoção, muita paixão. Até uma pergunta que sai do campo da área da fisioterapia pélvica ali. Falamos sobre as problemáticas das mulheres que têm muito medo ou talvez alguns tabus que paralisam elas. Qual é o conselho que pode ser dado agora a essa mãe, não é? Porque não teve tanto conhecimento, ela já é uma mulher, uma senhora, mas tem uma filha que está caminhando aí para o seu primeiro relacionamento. O que é que você pode dizer como especialista, como mãe, não é? E como mulher que vence o expediente de todos os dias? Para essa jovem senhora que vai se formar daqui a pouco. Pronto, o que eu posso dar, assim, de dica, digamos assim, né, de instrução, é se banhar de bons profissionais, né? Ter acompanhamento com um bom ginecologista, né? Se for já depois que seja um obstetra bom, com acompanhamento com nutricionista, com psicólogo, aquilo que for necessário, né? Dependendo da fase da vida da mulher ou do homem, não sei. Mas observar os sinais, né? Às vezes já tem algum sinal acontecendo já desde a infância, de algum problema, de alguma coisa. Infecções urinárias recorrentes desde a infância. Então, são alertas, né? Que vai acontecendo na vida da pessoa e procurar bons profissionais, né? Muito e, se necessário, procurar fisioterapia pélvica. Muito bom, de verdade. Nosso programa caminha para o fim, definitivamente. O tempo passa numa velocidade muito grande aqui. Você ouvindo, assistindo, compartilhando aí. Esse programa está especial, não é? Aí eu faço aqui valer a sua habilitação, a sua capacidade, querendo entender. É para todo o público. É o ser humano que precisa cuidar da saúde pélvica. Sim. Tanto homem como mulher, criança, adolescente. Existe hoje muitos profissionais na cidade. A senhora pode dizer que está disponível aonde? Como é que essas pessoas vão encontrar você? Rede social? Eu queria que você ficasse agora à vontade para falar para a nossa audiência. Pronto. A fisioterapia pélvica é para todos os públicos, né? Homens, mulheres, crianças, de todas as idades, né? Com disfunção, sem disfunção, quer saber como é que tá, quer ser avaliado, né? Tá sentindo algum desconforto, constipação, né? A fisioterapia, ela vai abranger todas essas questões, né? Da fertilidade, das disfunções sexuais, da relação relacionada ao sistema urinário. Então, vai abranger todos os públicos, né? E eu queria já, desde já, agradecer o convite. Eu estou muito feliz por estar aqui, né? Dividindo conhecimento, aquilo que aparece na prática clínica, dentro do consultório, né? Dividir um pouco da minha história aqui. Foi bem divertido, eu adorei. E você pode me encontrar nas redes sociais, né? Meu Instagram é Rebeca Fisiopélvica. Lá na bio tem o contato da minha secretária, que ela vai te atender maravilhosamente bem, vai te dizer aonde eu atendo. E eu espero, caso você precise atender você, vai ser uma honra para mim. Vai ser maravilhoso atender você, caso precise. E eu estou aqui para que você precisar. Muito bom, já gostei do que eu estou aqui. Para o que precisar, eu vou criar um expediente, um dia desses aí, de uma ação social que vou precisar da senhora com toda certeza, para sentar ali e dar atenção a quem for a esse evento. Pronto, eu tenho certeza. Pode chamar aí as mulheres, a gente falar. Eu já fui convidada uma vez, né, dentro do ambiente de igreja, para falar sobre os mitos e verdades da saúde íntima. Sim. E foi maravilhoso. Falei sobre a questão... Já gostei do tema. Foi maravilhoso. Muito certo? bom. A gente falou sobre questão de higiene, da higiene, falei sobre as questões sexuais, a questão da incontinência mesmo, que é normal, que não é. Então foi assim, maravilhoso. E as mulheres precisam saber realmente atenção, o que povo do Brasil. Eu vou ser agora o procurador, o agente dessa doutora aqui para viajar ao Brasil junto com o esposo dela que está ali do lado. Pode me chamar. Montar uma caravana da saúde aí. E eu tenho certeza que vai ser uma palestra muito especial. É necessário, é urgente. Ajuda as mulheres. Isso. Num ambiente só das mulheres ali. Isso. Elas e a têm gente mais gosta facilidade. De trocar figurinha. Isso, tem mais facilidade de abrir essa janela, não é? De diálogo, falando sobre o que pode, o que não pode. Doutora. E dentro do ambiente assim leve também, sim, né? Sem julgamentos. Claro. Sem falar muito bem, assim, diretamente, mas trazendo leveza
num assunto que é Muito tão bom. íntimo, né, também. E aí uma pergunta que uma talvez faça e que na plateia o povo ache graça, mas responda Isso, de a Karen forma sempre fala, geral. tem uma amiga minha, não quer ela, né? Tem uma amiga minha que tá Alguém me acontecendo disse. isso. É, Eu já rapaz. ouvi falar. Muito bom. Atenção, então, esse programa fica por aqui hoje agradecendo muito ao talento, à disponibilidade, ao coração, esse desejo de compartilhar, levando saúde, oportunidade de você, amiga mulher, você homem, que participou, cuidar de quem você ama, não é? Dando atenção de forma antecipada, se prevenindo, programando aí a sua vida em plenitude com a doutora Rebeca Feitosa, que veio aqui abrilhantar o nosso programa no dia de hoje. Eu agradeço o carinho, prometo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser, estarei de volta mais uma vez a partir das 22 horas. A programação continua agora e você vai ouvindo. Já no YouTube fica salvo para que você tenha aí a oportunidade de, quando quiser, assistir novamente, dar uma aceleradinha, voltar ali, fica à vontade e vai aparecer dentro do nosso texto, lá na descrição do YouTube, as suas informações para que o povo possa te encontrar. Siga aí, viu, mulher? Tá bom? Maravilha. Cearense, guerreira, valente, doutora Rebeca Feitosa. A gente se encontra. Tchau, tchau. Fica com Deus aí. Muito obrigado, minha gente. Valeu.